Olá pessoal, começando aí nossa aula de número 14, falando agora sobre portas lógicas, não é isso? Na última aula a gente definiu aí o que seriam as variáveis lógicas, um pouco do histórico, e agora nós iremos entrar de fato aí na lógica, na nossa primeira lógica elementar, a lógica E, ou AND, né? Tudo bem? Nessa aula 14 a gente vai seguir o seguinte roteiro. Uma breve introdução, vamos falar da função lógica ou da expressão lógica E, ou AND, né? Vamos falar da tabela verdade, como se obtém a tabela verdade. Vamos falar da porta lógica ou do circuito propriamente dito, né, na sua representação esquemática. E vamos finalizar com uma tabela resumo falando das três situações estudadas. Tudo bem? Então vamos comigo aí. Então a gente começa aqui o nosso estudo, né, introduzindo essa porta lógica AND ou E, né? Ela é uma das lógicas elementares com suas propriedades e características, né? A gente vai inicialmente analisar uma situação para vocês poderem pegar o gancho do entendimento dessa lógica. Então, para ser aprovado no seu curso, geralmente o MEC, é o qual regulamenta aí, o Ministério da Educação que regulamenta a educação no Brasil, ele define aí alguns critérios, condições, né, até mesmo o conteúdo que você deve abordar, né, de tal forma que o aluno deve ter um conhecimento ao final desse curso, ele será avaliado para isso. Então a gente vai analisar nesse cenário onde a gente consegue aplicar essa porta lógica, essa função lógica aí, AND, tudo bem? Então acompanha comigo aqui. Então uma variável lógica é função AND, né? Lembrando que a função provém da matemática mesmo, né? Lembre-se daquela situação y é igual a x mais 1. Você só consegue definir y se definir x, ou seja, y é função de x. Da mesma forma, na função lógica ou na expressão lógica, uma variável lógica S, por exemplo, ela é função de outras variáveis lógicas. Lembrando que variável lógica só pode assumir dois estados, né? Um excludente do outro. Então, a nossa variável lógica, né? S, por exemplo, ela vai ser uma função AND ou E. Ela só será verdadeira se todas as condições de dependência também assumirem valores verdadeiros. Como é que fica isso, Henrique? Vamos prestar atenção aqui que vai ficar melhor com um exemplo. Então, olha só. Lembra que o MEC determina que a gente tem aqui alguns critérios para você conseguir a sua aprovação, não é isso? Ora, se ele determina isso, significa a seguinte situação. Para que você seja aprovado, geralmente num curso, você precisa ter frequência suficiente, geralmente acima de 75%, né? Assiduidade aí. E você precisa também ter média, geralmente a média final do curso, né? Deve ser superior a 7. É claro que isso varia de curso para curso, tá? Mas vamos colocar aqui uma situação hipotética. Então, por determinação, você só pode obter aprovação se tiver frequência suficiente e média final também suficiente. Percebeu aqui o E, o conectivo? Então, se você será considerado aprovado, então aqui eu chamei de aprovação a variável S, ela depende da frequência, que eu chamei de variável A, e ela depende da média final, que eu chamei de variável B. Vamos analisar isso de forma mais lógica, vamos chamar assim? Então, olha só, a minha variável S, o que ela está dizendo para mim? Você foi aprovado. Ora, para conseguir aprovação, só tem duas possibilidades. Foi aprovado sim, ou verdadeiro, ou não, você não foi aprovado. Perceberam? Então, eu considerei aqui a minha variável S, que é a minha condição que vai ser função, ela depende de duas situações, A e B. Observa que a minha variável S ela é uma variável lógica, porque eu posso definir ela a partir de duas condições exclusivas ou excludentes, né? Então, foi aprovado? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? Tudo bem? E agora vamos analisar cada variável, cada condição para isso acontecer. Então, eu chamei aqui ter frequência suficiente, eu chamei de variável A. Então, tem frequência? O aluno tem frequência? 1 para sim, 0 para não. Ou verdadeiro e falso, certo e errado. Né? Vocês podem considerar de uma forma mais ampla de se analisar. Eu estou analisando como sim e não e estou já alocando a essa situação a lógica binária. Né? Então, 1 é sim e 0 é não. Tudo bem? Então, sempre a gente vai fazer assim. 1 é sim e 0 é não. Então, tem frequência? Sim. Ótimo, se ele tem frequência, é uma das condições para que seja aprovado. Perceberam? Tem frequência? Não. Então, observa que ele já não vai ser aprovado. Concordam comigo? Vamos analisar agora a segunda variável, a segunda condição. Ter média final superior a 7.
eu considerei a variável b com a situação tem média, ou seja, ele atingiu a média. 1 para sim, 0 para não. E como é que fica isso agora, falando-se numa tabela, para a gente poder entender melhor essa função? Então, se a gente fosse montar uma tabela com todas as situações possíveis, ia acontecer isso aqui, ó. Acompanha comigo. As variáveis a e b, que já foram definidas, a é frequência, b é média. E essa é a nossa saída considerada condição maior, ou seja, se ele foi ou não aprovado. Então, observe, vamos interpretar aqui. Primeira condição possível, primeira situação que pode ocorrer, é ele não ter frequência, observa aqui, ó, não tem frequência, e também não tem média suficiente. Ele será aprovado? Com certeza não, né? Perceberam? Então, a segunda possibilidade, ele pode não ter frequência, mas ele pode ter média suficiente. Ele será aprovado? Também não, porque o MEC definiu bem claro que ele precisa ter ambas as situações para ser considerado aprovado. Outra condição, ele pode ter frequência, mas pode não ter média. Será aprovado? Com certeza também não. E no último caso, observem aqui, e mais importante, é que se ele tiver frequência, né, e também tiver média, ele será aprovado. Ou seja, aprovado sim. Perceberam? Então, a lógica AND, ela define o quê? A minha condição maior, ou a minha saída, né, vamos chamar assim, ela só será verdadeira, a minha função, se e somente se ambas as condições forem verdadeiras, ou todas as condições. Eu poderia ter aqui, ó, mais condições possíveis. Da mesma forma, somente se todas fossem verdadeiras, é que a minha condição maior também seria verdadeira. Tudo bem, pessoal? Então, na lógica AND, ou na lógica E, a sua condição maior só será verdadeira, a sua função, se todas as condições que você definiu para aquela função sejam verdadeiras. Ok? Função lógica propriamente dita fica o variável S é igual a AND B, ou A e B. Isso aqui significa a lógica AND, tudo bem? Esse pontinho, apesar de parecer um produto, mas é a lógica AND, ou lógica E. Então, a nossa função ou expressão é essa daqui, ó. É uma situação matemática. Da onde veio essa informação? Como é que eles obtiveram isso? Observe que se vocês fizerem aqui, literalmente, o produto de A por B, um produto binário, claro, vocês vão obter exatamente esse valor de saída. Então, olha só, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 também dá 0, e 1 vezes 1 dá 1. Tudo bem? Então, a lógica E, ela se assemelha a uma função produto. Tudo bem? Ainda que não seja uma função lógica. Tudo bem? Mas para vocês entenderem melhor, fica mais fácil de entender dessa forma. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para o próximo slide. Então, acompanhe comigo. Toda tabela verdade, ela sempre vai relacionar o estado da condição principal, o que eu chamei de saída, em relação aos estados condicionais dependentes. O que é isso, Henrique? Vamos lembrar aqui uma situação. Nesse nosso circuito, eu tenho aqui uma lâmpada, eu tenho aqui uma fonte de alimentação, uma resistência, só que para esse circuito funcionar, eu preciso fechar essas chaves A e B, concordam? Então, L é o estado da lâmpada, ligada ou desligada. A e B são duas chaves. Qualquer chave, nós temos apenas duas condições, ou ela está aberta ou ela está fechada. Perceberam? Então, vamos analisar aqui a seguinte situação. Então, L estará ligado, 1 para sim, 0 para não. Tudo bem? Então, ou está ligado ou não está ligado. Nesse nosso caso aqui também é uma variável lógica, né? Essa é a nossa condição de saída, o status da nossa lâmpada. E para as duas chaves, eu tenho a seguinte situação. Ela está fechada, 1 para sim, 0 para não. Porque ela pode estar aberta ou fechada. Perceberam? Então, como é que a gente vai tirar agora a nossa tabela verdade? A seguinte situação. Ó. Quem são as minhas condições para que L funcione? L é a minha condição de saída, ou condição maior, vamos chamar assim. Ela depende de outras condições, perceberam? Ela depende, nesse caso, da chave A e da chave B. Perceberam aí o conectivo E? Então, como é que fica? Vamos considerar que a chave A e a chave B estão abertas. Se ambas estão abertas, com certeza não há corrente no circuito e, portanto, a sua lâmpada não irá ligar.
Agora, eu posso ter a chave A aberta e a chave B fechada. Lâmpada também não irá ligar, porque o circuito está aberto. Eu posso ter a chave A fechada e a chave B aberta. Novamente, o circuito está aberto, a lâmpada não liga. Agora, se eu tiver a chave A ligada, fechada no caso, e a chave B também fechada, com certeza a minha lâmpada irá acender. Observaram que essa tabela ela é igual à tabela anterior? O que mudou apenas? O que mudou apenas foi a nossa condição de saída, que aqui eu chamei de L, e no exemplo anterior da média de um curso, eu considerei S. Perceberam? Mas a tabela é a mesma, idêntica. Todos os valores são idênticos. Só que eu tenho, então, a lógica E, ou AND, aplicada a situações distintas. Perceberam? A lógica ela não muda. O que muda é o cenário que ela será aplicada. Tudo bem, pessoal? Então, vamos analisar aqui a nossa próxima situação. A porta lógica propriamente dita, ou circuito lógico, que algumas pessoas chamam, eu coloquei entre aspas, porque circuito trata-se de algo maior. Geralmente, não é um circuito lógico, mas sim uma porta lógica, que é a representação esquemática, né, da nossa lógica AND. E como é que fica isso? Acompanha comigo aqui. Esta daqui é a representação da nossa porta E, ou porta AND. Então, observa, eu tenho aqui as condições maior, essa condição maior, condição de saída, e aqui eu tenho as minhas condições de entrada. Observe que aqui eu coloquei mais de um. Eu posso ter A, B, C, D, infinitamente até Z, por exemplo. E aqui está propriamente dita a nossa lógica, a nossa operação lógica. A operação lógica é uma barra vertical, né, com esse meio semicírculo aqui, vamos chamar assim. Eu tenho as conexões de entrada, que são as variáveis lógicas de entrada ou condicionais, e a minha variável de saída, que eu chamei aqui de S. Então, isso é uma porta E, uma porta AND, tudo bem? A gente vai ver nos datasheets muito aparecendo essa porta, ok? Ele pode ser representado também na forma de bloco lógico, né? Um bloco lógico nada mais é do que uma caixinha. Nesse caso, é necessário essa representação aqui no meio, tá? Ele tem que dizer o que esse bloco se refere. Então, aqui ele colocou ele, poderia ter colocado AND também. Então, novamente, eu tenho variável condicional maior, ou de saída, e as variáveis de entrada. Percebeu? Tudo bem, pessoal? Então, continuando aqui. Nós temos ainda agora um nosso resumo. Então, resumindo tudo que a gente viu de representação da lógica E, ou da lógica AND, né, que vai aparecer nos nossos estudos. Então, nós temos função ou expressão lógica. Lembrem-se, isso aqui é uma expressão lógica, ela é representada de forma matemática, mas esse pontinho aqui representa uma função lógica E ou AND. Tá? Lê-se, S é igual a A e B, ou A AND B. Tudo bem? Então, essa é a nossa expressão ou função lógica, ok? Nossa tabela verdade, que a gente já viu, né, em dois exemplos distintos. Então, aqui eu considerei apenas duas condições de entrada, duas condições, né, variantes aí para a condição maior, que é S, que é a nossa saída. Perceberam? Então, qual é a característica da tabela? Da tabela que define a porta lógica E. Você só irá ligar a saída, ou a saída só irá ser verdadeira ou certa se e somente se todas as variáveis condicionais também forem verdadeiras, certas, né, ou 1. Tudo bem, pessoal? Então, essa nossa tabelinha é verdade. E ainda a gente pode ter a situação esquemática, que é a porta lógica, né, ou eventualmente alguns chamam de circuito lógico. Eu prefiro chamar apenas de porta mesmo. Então, nós temos aqui, ó, do lado esquerdo sempre as condições, as variáveis condicionais. Do lado direito, a nossa condição maior, aquilo que a gente quer determinar. E aqui no meio nós temos a representação esquemática, né? Ou em blocos ainda, da mesma forma. As variáveis condicionais de entrada, condição maior e operação, nesse caso, tem que ser escrita, porque o quadrado aqui ele pode representar qualquer tipo de elemento. Nesse caso aqui vai representar um bloco lógico. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a nossa aula de número 14. Espero aí que tenha atingido o objetivo com vocês, a interpretação aí da lógica AND. Na próxima aula a gente vai falar da lógica OR ou OU, né? Tudo bem? Se você gostou aí do nosso vídeo, por favor, curta aí o nosso vídeo, né? Favorite ele. Aqui tem um botão gostei, né? Inscreva-se aí no nosso canal, né? Para você ficar ligado com todas as atualizações. Aqui tem um botão inscreva-se. Por favor, deixe aí seu comentário, sua sugestão, para a gente sempre melhorar as nossas videoaulas, tudo bem? Se você quiser ir para a aula anterior, né? A aula Introdução à Lógica, é só clicar aqui do lado esquerdo que tem um link. Se quiser ir para a próxima videoaula, você clica aqui do lado direito. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado aí pela companhia de vocês e até a próxima.